E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Vanaparva, o livro da floresta do Mahabharata. É aqui que a gente vê nossos heróis perderem absolutamente tudo e serem jogados num exílio de 12 anos. Mas olha, essa não é só uma história sobre sobreviver, não. É sobre como as piores dificuldades podem, na verdade, criar a força mais verdadeira que existe. Essa frase aqui já diz tudo, né? É assim que começa o Vanaparva. Os 5 irmãos Pandavas e sua esposa Draupadi estão no fundo do poço. Eles perderam o reino, a honra, tudo. E agora estão ali, na escuridão da floresta, só com a dor da injustiça e um gole d'água para aguentar a noite. Então, como é que eles foram parar aí? Tudo por causa de um jogo de dados, só que um jogo totalmente viciado. O rei Yudhishthira, o mais velho dos irmãos, foi enganado pelos seus primos, os Kauravas, e apostou tudo que tinha, e perdeu. Reino, riqueza, liberdade, até a própria esposa. E a punição? 12 anos exilados na floresta e mais um ano vivendo escondidos sem que ninguém pudesse reconhecê-los. E com isso o cenário está montado. De um lado você tem os Pandavas na floresta, sem nada, a não ser a sua retidão, o seu dharma. Do outro, os Kauravas lá no palácio, governando o reino que eles roubaram na maior cara de pau. É o clássico conflito entre virtude e ganância, sofrimento e poder. E é isso que vai guiar toda a história daqui para frente. Mas olha que incrível. Os Pandavas não foram sozinhos. A moral deles era tão grande que milhares de pessoas, cidadãos comuns, sábios, decidiram ir junto para o exílio. Se recusaram a viver sob o comando dos Kauravas. Isso mostra o quanto eles eram amados. Mas já cria o primeiro problemão. Como é que você alimenta essa multidão toda no meio do nada? E claro, os perrengues não demoram para aparecer. A floresta não é um parque de diversões, né? É um teste diário, com ameaças que vão desde a fome até encontros bem desagradáveis com demônios e outros seres. E a solução para o primeiro desafio, a fome, vem da fé. Yudhishthira, seguindo o seu dharma, faz suas preces ao deus Sol, Surya. E ele é recompensado com o Akshaya-patra. Pensa numa tigela mágica que nunca fica vazia. Enquanto a Draupadi não comesse sua última porção do dia, o recipiente continuava gerando comida para todo mundo. Problema número 1, resolvido. O próximo teste já é físico. Eles dão de cara com o Kirmira, um demônio Rakshasa. E não era um demônio qualquer, era irmão de um outro que o Bhima já tinha derrotado anos antes. Ou seja, a briga era pessoal. E numa batalha daquelas, o Bhima, com sua força lendária, acaba com o demônio. Um recado claro de que mesmo no exílio, eles ainda eram poderosos. E bem no meio desse momento de desespero, eles recebem uma visita mais do que especial. Krishna, o primo e guia divino deles. Ele vê o sofrimento da Draupadi e faz essa promessa. E, gente, quando Krishna promete algo, não é só para consolar. É praticamente um spoiler do futuro. Ele está garantindo que a justiça vai ser feita. Com a sobrevivência garantida, o foco agora muda. Todo mundo ali sabe que quando o exílio acabar, a guerra vai ser inevitável. E para ter alguma chance de vencer, força humana não vai ser suficiente. Eles precisam de armas divinas. E essa missão, claro, cai no colo do Arjuna, o maior arqueiro que existe. Para conseguir essas armas, a jornada do Arjuna é simplesmente surreal. Ele vai para os Himalaias e começa uma penitência de um nível extremo para chamar a atenção dos deuses. O jejum dele vai ficando cada vez mais severo. Olha só isso. Primeiro comendo a cada 3 dias, depois a cada 6, a cada 15, até chegar num ponto em que ele vivia só de respirar. É uma força de vontade que a gente nem consegue imaginar. E essa penitência toda é tão intensa que atrai a atenção de ninguém menos que o próprio deus Shiva. Disfarçado de caçador, Shiva desafia o Arjuna para uma luta. E ele fica tão, mas tão impressionado com a coragem e a habilidade do cara que se revela e dá para ele a Pashupatastra. Basicamente, a arma mais poderosa do universo, capaz de destruir tudo. E você acha que acabou? Que nada. Depois de receber a bênção de Shiva, o Arjuna é levado para o céu pelo pai divino dele, Indra. Lá, ele passa 5 anos num intensivão, treinando para dominar todo um arsenal de divyastras, as armas dos deuses. Ele se torna, sem sombra de dúvida, um guerreiro incomparável. Só que lá no céu acontece uma coisa bem inesperada. Uma ninfa celestial, a Urvashi, se apaixona pelo Arjuna. Ele a rejeita e ela, furiosa, joga uma maldição nele. Ele vai ter que viver um ano como eunuco. Parece uma tragédia, né? Mas aí vem a reviravolta. O pai dele, Indra, explica que isso foi, na verdade, uma bênção.
Era o disfarce perfeito para o 13º ano do exílio, quando eles precisariam passar despercebidos. Ok, enquanto o Arjuna tá lá colecionando armas superpoderosas, o resto dos Pandavas, especialmente o Yudhishthira, tá numa outra jornada, a de aprofundar o poder espiritual. A floresta se transforma numa verdadeira universidade para eles, onde as aulas são sobre as lições mais profundas do Dharma. E como eles aprendem? Com histórias. Vários sábios visitam os Pandavas na floresta e contam casos incríveis. A história do rei Nala, que também perdeu tudo num jogo. A história da Savitri, que com sua devoção conseguiu enganar o próprio Yama, o deus da morte. Cada conto é uma aula para fortalecer a alma e a convicção do Yudhishthira. E a gente fala tanto de Dharma, mas o que é isso afinal? Pensa assim. É muito mais do que só dever ou lei. É a ordem cósmica, a lei universal do que é certo que mantém tudo em equilíbrio. Agir com Dharma é agir com justiça, com verdade. E todo esse exílio dos Pandavas é, no fundo, um longo e difícil mestrado sobre como viver o Dharma na prática. Já perto do fim dos 12 anos, chegam as provas finais, para testar tudo o que eles aprenderam. E aqui, o teste não é de força física, não. É de caráter, de humildade e de sabedoria. É o vestibular do Dharma. O primeiro teste é pro Bhima, o orgulhoso. Ele topa com um macaco bem velho bloqueando o caminho e todo marrento manda o bicho sair da frente. O macaco, muito calmo, pede pro Bhima simplesmente mover o rabo dele. O Bhima tenta com toda aquela sua força absurda e não consegue nem mexer 1 centímetro. É aí que o macaco se revela, era Hanuman, seu irmão espiritual. A lição? Força de verdade não tem nada a ver com arrogância. Agora, o teste final é de arrepiar. Morrendo de sede, os 4 irmãos mais novos encontram um lago. Uma voz misteriosa, de um yaksha, avisa para eles não beberem antes de responder algumas perguntas. Impacientes, eles ignoram o aviso, bebem a água e caem mortos, um por um. Quando Yudhishthira chega e vê aquela cena horrível, o Yaksha, o espírito do lago, diz que só vai salvar os irmãos se ele responder a uma série de enigmas. E uma das perguntas é essa aí. O que é mais rápido que o vento? E a resposta do Yudhishthira é simplesmente genial. Brilhante na sua simplicidade e profundidade. A mente. E ele não acerta só essa, ele acerta todas as perguntas, mostrando uma sabedoria que é de outro mundo. Como recompensa, o Yaksha, que na verdade era o próprio deus Dharma, pai de Yudhishthira, permite que ele traga um irmão de volta à vida. E em vez de escolher o poderoso Bhima ou o grande guerreiro Arjuna, ele escolhe Nakula, para que sua outra mãe não ficasse sem nenhum filho. Esse ato de compaixão e justiça é tão puro que Dharma, impressionado, ressuscita todos os 4. Yudhishthira passou no teste com louvor. E com isso, os 12 anos na floresta finalmente terminam. Os Pandavas que saem de lá não são nem de longe os mesmos que entraram. Eles não apenas sobreviveram, eles foram transformados, forjados no fogo da adversidade. Saíram de lá mais fortes no corpo, na mente e, acima de tudo, no espírito. E no final, o Vanaparva deixa essa pergunta no ar pra gente, né? O que é força de verdade? É ter uma arma celestial superpoderosa? É ter a força física para derrotar um demônio? Ou será que a verdadeira força é a força moral para continuar sendo justo mesmo sob pressão? É a humildade de reconhecer seus limites e a sabedoria de escolher a compaixão? A jornada dos Pandavas parece nos dizer que a força que dura para sempre é a que nasce do domínio do Dharma.